Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus em qualquer lugar do Brasil, onde você possa se encontrar. Esse é mais um dia que o Senhor nos concede e quero pedir a você que assista esse vídeo abençoador e inscreva-se no nosso canal para incentivar essa iniciativa de abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus e com reflexões importantes para a vida. E a gente já fica grato por isso, né? E vamos ao nosso vídeo de hoje. Você já ouviu falar em liderança chimpanzé? É um tema bastante recorrente em palestras, em empresas, corporações, organizações civis, militares e eclesiásticas e por aí vai. A liderança chimpanzé, ela tem relação com o seguinte: os biólogos, fazendo pesquisas, estudos diversos, eles perceberam que os chimpanzés andam em grupo. E esses grupos têm uma liderança, tem um líder ali que eles chamam de líder alfa. E qual é a grande questão? Muitos desses líderes, o chimpanzé alfa, quando percebe que a sua liderança está sendo ameaçada, ou ele sente isso, que a sua liderança está sendo ameaçada, ele corre o risco de perder aquele status de líder máximo daquele grupo. O que ele faz? Ele começa a semear divisão no grupo entre outros animais, né? E para enfraquecer e evitar que se formem alianças e surja uma outra possibilidade de liderança em substituição à sua naquele determinado grupo. É por isso que se chama liderança chimpanzé. Lamentavelmente, esse estilo de liderança, esse estilo de comportamento, vamos dizer assim, ele está presente em muitos lugares. E, lamentavelmente, em organizações religiosas também, tipo igreja. Por quê? Porque é um comportamento que algumas pessoas se utilizam dele para valorizar mais os seus interesses, né, a sua posição, do que exatamente os interesses do grupo, da organização, da igreja, da empresa, seja qual for o caso. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, nós percebemos que isso é contraditório, ou não é um recomendável. Nós temos um exemplo do profeta Ageu. Ageu, ele foi um profeta menor, teve um tempo de duração profética muito pequeno, 2 meses, e Ageu, ele foi um homem que foi chamado para incentivar os filhos de Israel que estavam regressando do cativeiro babilônico no comando de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. E Zorobabel, Josué e seus irmãos, eles chegam em Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro com a missão de reconstruir o templo que havia sido queimado por Nabucodonosor, segundo da Babilônia, na sua terceira incursão em 586 a.C., em sua terceira incursão contra a cidade de Jerusalém. E essa era a missão daquele grupo. Só que quando eles começam a construir o templo, as obras começam, eles tinham uma autorização de Ciro, que era o imperador persa da época, mas logo surge um movimento oposicionista. Os samaritanos que habitavam ali
e que se opuseram porque não foram bem recebidos pelos judeus para ajudar a reconstruir o templo. Na verdade, eles queriam confusão, por isso foram rejeitados e, em represália, eles usaram de expedientes espúrios, indecentes, não é? E conseguiram uma intervenção estatal para impedir o andamento das obras. A obra foi suspensa, os judeus ficaram muito desanimados, e aí o tempo foi passando, cada um foi viver a sua vida. Só que a reconstrução do templo de Zorobabel era um planejamento divino. Aquilo ali era um fator importante na reconstrução da nação judaica, do reino de Judá, porque dali viria o Cristo, futuramente, o filho de Davi, não é? E aí, Deus, ele se utiliza de Ageu para incentivar aquele povo a voltar à obra de reconstrução do templo. E o que acontece? Ageu chega ali e a Bíblia diz que ele começa a profetizar primeiro para os líderes religiosos, no caso de Josué e os demais levitas, né? E também a Zorobabel, que era o líder político, nomeado pelo Império Persa para dar sustentação àquela obra ali. Esse ato de Ageu, ele tem uma significância muito importante na liderança pastoral. Por quê? Porque Ageu, mesmo sendo possuidor de um mandamento divino, de uma ordem divina para ministrar ao povo, ele começa pelos seus líderes. Ou seja, Ageu reconhece que bons líderes, e ele era um bom líder, sempre dependem de outros líderes para o cumprimento eficaz e pleno de sua missão, seja ela qual for e em que circunstância acontecer. Então, Ageu nos dá essa grande lição de liderança, demonstrando para nós que o melhor é você se unir, você compor com outras lideranças, com outros pares que vão contribuir para o seu sucesso como líder, como pastor, como gerente, como comandante, como diretor e por aí vai. O apóstolo Paulo também é outro exemplo disso. Ele foi o maior implantador de igreja dos primórdios do cristianismo. Mas se você estudar a história de Paulo, você vai ver que o ministério dele teve sucesso, sim, mas também tem uma relação muito forte com cooperadores que com ele estiveram, e que com ele participaram, por ele foram discipulados e depois o ajudaram. São várias pessoas, homens e mulheres. Liderança eficaz é isso aí. Ninguém vence sozinho. Dizem que Bartolomeu ajudou Vasco da Gama a cruzar o Cabo da Boa Esperança. Nós não somos estrelas ultra iluminados que não venhamos a depender de outras pessoas. E o bom crescimento é quando você caminha crescendo, levando outras pessoas com você também para o crescimento. E no final de tudo, quem ganha é a obra de Deus. Uma igreja, uma organização qualquer que seja conduzida por um líder chimpanzé, dificilmente vai muito longe. Que Deus te abençoe sua vida, sua trajetória, seu ministério, sua liderança, e que essas palavras possam ter significação para a sua vida e para a sua missão. Reiterando, inscreva-se no canal para receber outros vídeos. Sempre estaremos postando aqui mensagens edificantes para a sua vida. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Em nome do Senhor Jesus, com um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará. Um abraço.